Então, Oi. boa noite a todos, né? Bem-vindos a essa janela de abril, que é uma janela muito especial, porque ela não traz um autor contemporâneo, como a gente costuma fazer, né, aqui, mas um autor que muito falado, muito temido na leitura, as pessoas tenho um pouco de medo, né, de ler o Joyce, porque fala-se muito da complexidade. Eu não gosto de falar a palavra difícil, porque para mim não existe coisas difíceis, existem coisas complexas, né? E que a gente dá um jeito de compreender, de se aproximar, e que é o James Joyce. Eu queria dizer a vocês que a Estação das Letras, o Instituto e a Estação, em abril, completamos 31 anos de trabalho direto, sem pausa, tá? De janeiro a dezembro. E que no primeiro folder que a estação lançou, nós somos de um tempo, 1995, né? Um tempo em que a gente fazia tudo em papel, né? Nós tínhamos folders, cartazes, enviávamos as notícias da Estação das Letras por e-mail. E no nosso primeiro folder, a nossa primeira programação, ela era sempre engraçado que a vida foi mudando e depois eu reparei que parece que nós evoluímos pouco, mas eu também olho outras programações, então acho que a literatura é um pouco, ela não é nunca repetição, mas a gente acaba gravitando em torno de temas muito semelhantes. No primeiro folder, na grade de cursos, nós tínhamos leituras de James Joyce, em abril de 1995, tá? Nessa época nós realizamos essas leituras com um especialista em Joyce, grande romancista que infelizmente faleceu, foi um professor fundador da Estação das Letras, que foi o escritor Esdras do Nascimento, romancista, contista, crítico literário e, enfim. Então, agora eu me dei conta, né, que estamos em abril, né? E que em geral a gente faz em outubro, né? Algumas leituras do Joyce, mas estamos trazendo Joyce para para nossa para nossa programação através dessa leitora, sobretudo uma leitora excelente que é a Vera Terra. Vera já, inclusive, já deu um curso de Joyce na estação há algum tempo. E enfim, está conosco agora de volta, né, Vera? Então, eu vou passar a palavra para ela e desejar a todos uma leitura e uma introdução a esse mundo do Joyce, né? Muito boa. Eu demorei muito também a completar minha leitura do Ulisses, mas completei e muda muita coisa na cabeça da gente, né, Vera? Passar aqui para ela. Bom, gente, boa noite para todos e todas. Eu queria primeiro agradecer muito a Suzana, esse convite. De fato, eu fiz esse curso sobre Ulisses na ocasião do centenário de publicação, né? Eu fiquei muito envolvida com esse centenário, que foi em 2022, né? E então eu propus acho que a Ana foi a grande incentivadora desse curso, Ulisses. E então eu queria começar exatamente, você falou uma coisa, o Joyce é aquele autor que as pessoas ouvem falar que é dificílimo, inacessível. Então, por isso eu dei esse nome, Encontro com Joyce, para dar uma certa dizer, não, não é assim, a gente pode se dialogar, né, e se aproximar dessa obra. E o meu percurso para chegar ao Joyce foi através do John Cage, que é um compositor que eu estudo, e o John Cage ele tem o que ele chamou de um alfabeto, que são os autores que ele consideram que são aqueles que orientam a vida dele como
enquanto criador, né? E um deles é o James Joyce, né? Ele tem obras ligadas, baseadas em textos do Joyce. Então, eu comecei a estudar o Joyce e sempre ouvi, né, que no Brasil, Bloomsday, Bloomsday, Bloomsday. Aí eu falei, gente, não é possível, eu tenho que ir lá nesse lugar, ver como é que é esse Bloomsday, não é possível eu ficar lendo só livros. Então, eu vou começar mostrando uma imagem, pedi a Camila, foi quando eu fui a Dublin, né, e foi em 2018. É, isso, isso. Essa é a entrada do James Joyce Center, e até tem um cartaz ali. E essa figura aí é um personagem da cidade que descobriram que ele é tão parecido com o Joyce, né? Ele é um sósia do Joyce. Então, no dia do Bloomsday, ele se veste caracterizado como Joyce e fica ali na entrada recebendo os convidados, que eu me inscrevi para o café da manhã no The James Joyce Center, e ele recebe, ele e uma atriz que representa a Nora, que é a Nora Barnacle, que é a companheira do Joyce. E depois, então, nós somos introduzidos ao lugar onde vai ser, né, o breakfast, e esse breakfast, ele é um breakfast. Opa, tem que dizer. O breakfast é um breakfast que é o breakfast que o Leopold Bloom, né, prepara no episódio 4, Calypso. Exatamente as mesmas coisas, né, que estão lá. E o principal é o kidney, né, que é esse eu olhei assim, eu vou confessar a vocês, eu não consegui comer, não. Eu só olhei. Mas eu fiquei surpresa porque, além do café da manhã, né? Não, assim, eu cheguei e a moça falou assim: Olha, sua mesa é essa aqui. Aí, quando eu fui ver o nome da minha mesa, era Steven Dedalus. Aí eu fiquei emocionada, porque sem querer, fui parar na mesa do Steven Dedalus. Cada mesa tem o nome de um personagem. E eles apresentam, encenam durante o café da manhã trechos do capítulo do episódio 4, né? E também cantam, né, músicas que estão no episódio, né? Então foi uma experiência muito boa. Então, depois disso, veio a pandemia, né? Final de 2019, eu fui em 2018. E aí, como eu tinha ido lá, feito cursos, então, eles passaram a oferecer um curso online que chamava-se Ulysses for All, Ulisses para Todos, exatamente tentando quebrar essa ideia, essa imagem de que é um livro inacessível, né? Então, eu estava hoje me lembrando, foi um grande alento para mim, que eu vivia trancada na pandemia e toda semana nós tínhamos o curso, né? E então isso foi uma coisa muito boa para mim, esse curso durante a pandemia. Me sustentou, né? Me sustentou, assim, né? E depois, então, eu comecei cada vez mais me enturmar com esse grupo e houve, então, em Trieste, né? Existe uma escola de estudos. Cada ano eles abordam um autor e esse ano eles abordaram o Joyce. Então, a coordenadora do curso Ulisses para Todos, né, Ulysses for All, fez uma carta de recomendação e eu consegui uma bolsa parcial, que, né, no curso e fui para Trieste. E aí a Camila vai mostrar a segunda imagem. Eu andando pela cidade de Trieste, né, eu encontrei, Camila vai mostrar, essa estátua do Joyce. Joyce viveu muitos anos em Trieste, seus dois filhos, né, assim, nomes italianos, e ele é muito querido na Itália, né? Ele é realmente muito querido na Itália. Ele considerava Trieste a sua segunda cidade. A primeira onde ele nasceu, né, Dublin, e a segunda, Trieste.
Então, essas duas imagens são assim para tornar assim uma coisa mais aproximar, né? Nos aproximar. E eu resolvi, então, dividir essa apresentação em três partes. A primeira parte é uma biografia, e as duas outras partes são ligadas a dois conceitos que eu acho que são muito importantes na obra do Joyce, que o primeiro de epifania e o outro, o conceito de mais conhecido, né, de fluxo de consciência. Então, eu vou abordar esses três temas, né, a biografia, a epifania e o fluxo de consciência. E a Camila enviou para os inscritos, né, textos das epifanias que eu selecionei e um texto do Ulisses com um poema. Então, eu vou, antes de começar a apresentar a biografia, eu vou falar um pouco, né, da importância do Joyce na literatura moderna, em função, né, das inovações que ele trouxe à narrativa literária e por suas experimentações com a linguagem. E como eu vou falar dessa biografia, mas como a vida do Joyce, né, está muito ligada, a sua literatura está muito ligada à sua vida, né, eu, a gente vai ver que vários personagens dos livros do Joyce são inspirados em pessoas reais. E uma outra coisa que é bem interessante nós pensarmos é que ele fez de si próprio um personagem dos seus livros, que é o Stephen Dedalus. O Stephen Dedalus é um personagem dos livros do Joyce que é baseado nele próprio. Então, a relação entre vida e obra está muito estreita, né, na literatura do Joyce. É, Então, se nós pensarmos no nome que ele deu para o personagem inspirado nele, que é Stephen Dedalus, né? Nós já vamos ver que nesse próprio nome do personagem a gente já vai entender algumas relações entre a vida e a obra dele. Por quê? Porque Dédalo, na mitologia grega, né? Todos sabem, é o criador do labirinto onde foi aprisionado o Minotauro. E o Joyce, ele percebia a cidade de Dublin, onde ele nasceu e onde ele viveu até a sua juventude, ele percebia como um labirinto onde ele se sentia aprisionado. E era aprisionado nesse labirinto, sobretudo pela moral da Igreja Católica, né? Porque os irlandeses são católicos, e também pela condição da Irlanda ser totalmente dependente da Inglaterra por ser uma colônia da Inglaterra. Então, esses são os dois principais aspectos, né? O aspecto da Irlanda ser uma colônia e o aspecto da moral católica. E ele, então, esse personagem, o Dédalus, o Stephen Dédalus, ele vai enfrentar o labirinto e vai tentar sair dele de uma forma criativa, através da sua arte. Enquanto que o Dédalo da mitologia constrói asas de cera e para sair do labirinto, o Joyce vai tentar sair desse labirinto através da literatura, entendendo esse labirinto como um lugar onde a pessoa fica aprisionada, né? É, então, ao mesmo tempo, a saída desse labirinto que o oprime, que é Dublin, na vida dele representa também um exílio, porque ele só vê uma saída para ele, a sair da Irlanda. Então, a saída desse labirinto é um exílio, mas é um exílio que não é só de você sair de um país e ir para o outro.
é um exílio no interior de si mesmo, né? Porque na medida em que a obra dele não é compreendida, na medida em que a obra dele é censurada, ele não consegue publicar os seus livros, né? Leva anos para conseguir publicar os seus livros, então ele se exila, né? E esse tema do exílio está na única peça de teatro que ele escreveu, que chama-se exatamente Exiles, né? E eu estava lendo um tradutor que eu achei uma coisa bem interessante que tem a ver com isso que eu falei. Ele disse: você pode traduzir por exílios ou por exilados. E ele optou por exilados, porque exatamente o exílio, a palavra exílio dá conta só disso, de você sair daquele país e ir para um outro. Mas o exilado é aquele que está exilado em si mesmo, no interior de si mesmo, com impossibilidade de se comunicar. Então, ele optou pela palavra exilados. Então, uma vez feita essa breve introdução, nós vamos mostrar aí o arquivo que eu preparei para vocês de vida e ecos da obra. Eu vou pedir para a Camila me ajudar. Isso. Eu usei essa palavra ecos, pode, porque essa palavra, nos cursos que eu fiz online, né, eles falam muito, eles usam muito essa palavra para se referir aos episódios do Ulisses, que um ecoa no outro, né? Então você tem é, digamos, numa leitura, você tem uma progressão do primeiro até o 18º episódio, mas cada episódio ecoa nos outros, de forma que eu sempre falo que você, para ler o livro, você tem que ler para frente e para trás. Porque você lê uma coisa e você vê que aquilo já tinha de alguma forma lido ali. Então é uma obra em que os episódios são ecos, uns dos outros. E por isso eu usei essa palavra, porque eles falam muito em echoes. Eles ecoam, cada episódio ecoa o outro. Então, o que que eu vou fazer? Quais são esses ecos? São de que maneira aquele aspecto da vida está retratado em algumas das obras do Joyce, né? A primeira é um dado assim bem concreto, né? O nascimento dele foi em 2 de fevereiro de 1882 em Dublin, e era o filho de uma família muito numerosa, na qual faleceu, né, um de seus irmãos. E ele recebe, então, uma educação em colégios jesuítas, dos 6 aos 9 anos, esses Conglows Wood Jesuit School, no condado de Kildare, em que eles são internados, ficam lá e só voltam para casa nas férias. Depois, a situação financeira do pai foi cada vez se deteriorando mais. E o pai não teve mais condição de pagar essa escola, mas arrumou ele ser matriculado nesse Belvedere College em Dublin, que é uma escola também jesuíta, mas que não era paga. E ele fez, então, educação superior na Royal University, também uma instituição jesuíta em Dublin. E então, nesse retrato do artista quando jovem, que lá eles chamam POTA, né? Quer dizer, Portrait of the Artist. Eles nunca falam retrato do artista, falam POTA, 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 POTA. É o retrato do artista quando jovem. Toda essa infância nesse colégio jesuíta é retratado. O primeiro capítulo assim, me toca muito, né? Porque ele vai viver nesse internato, né? Um lugar só de meninos, né? Crueldades entre os meninos, vai viver a injustiça com relação à autoridade e vai viver também o surgimento, né, da sexualidade, os conflitos dessa sexualidade com a moral católica, a ideia de pecado,
toda essa repressão, né? E ele com aquele um corpo que ele não tem controle, né? Porque são as manifestações corporais que surgem, e ele tendo que ver como o conflito disso com a moral da Igreja Católica. E também no episódio número 1 do Ulisses, né, que é o Telêmaco, logo no início também começa que vai ter um café da manhã, né? E esse Buck Mulligan, que é inspirado num personagem da vida real, ao se referir ao Joyce, ele fala: sobe, quente, sobe, seu jesuíta medonho. Aí, mas se ele vem, o jesuíta genuíno. Quer dizer, o próprio Joyce se retrata, o personagem inspirado nele, como um jesuíta, né? Quer dizer, que é alguém que teve, apesar de todos os conflitos e toda a crítica à Igreja Católica, ele é muito marcado por essa formação, né, dos jesuítas. Aí vem aí um aspecto importante que é da vida dele, da vida da Irlanda, né, que é o principal acontecimento político na infância dele, que é o declínio desse Charles Stewart Parnell, que era a principal figura do movimento em prol do governo autônomo, porque tinha havido, em 1880, o chamado Ato de União, que uniu, né, a gente ouve United Kingdom, uniu Inglaterra e Irlanda e tirou, acabou, extinguiu o parlamento da Irlanda. A Irlanda não tinha mais parlamento, tudo era decidido na Inglaterra. E isso levou a uma situação de muita opressão e declínio econômico. Então, houve esse movimento, né, do Irish Home Rule, o movimento de a Irlanda ter um parlamento próprio. O Charles Parnell era o principal líder. E aí, o que que aconteceu? Descobriram que ele tinha um caso lá com uma mulher de um político. Ele foi acusado de adultério e foi simplesmente cancelado, né, para usar o termo atual. Ele perdeu todo o prestígio, ficou totalmente à margem, né? E ele acabou logo em seguida morrendo. Isso aí, o Charles Parnell, assim, você vai em Dublin, é a principal figura política, uma das principais figuras políticas. Então, no Dublinenses, ele tem um conto, né, que é Dia de Era na sala do comitê, que são quando aquelas pessoas, né, que eram, viam no Parnell, né, o seu líder, o que capaz de lutar pelos seus direitos, eles recebem a notícia de que o Parnell morreu, né? Então eles ficam totalmente desamparados, né? Perderam a sua liderança. No episódio 2, o Ulisses, né, tem essa figura do diretor da escola, é a escola onde o Steven vai trabalhar e dar aulas, e ele é um cara unionista, ou seja, a favor da união da Inglaterra com a Irlanda. Ele é antissemita e misógino. E eu botei ele aí por causa dessa. O declínio do Parnell surgiu por causa dessa acusação de adultério, né? Então ele vai ter uma fala, né, que ele vai dizer que as mulheres são a causa de todas as desgraças do mundo. E ele cita então Troia, Helena, e cita um outro caso lá de um inglês e cita o Parnell. A desgraça dele veio da mulher. Então, ele tem esse discurso misógino, ele representa exatamente aquela pessoa que quer que a Inglaterra continue sendo unida à Irlanda, ele é antissemita e misógino. E no episódio 6, que é o Hades, né, que seria o Hades ali é o cemitério de Glasnevin, em Dublin, né, eles vão ao enterro de uma pessoa e aí, há um tempo livre, eles se dirigem então ao túmulo do Parnell, porque nesse cemitério de Glasnevin tem não só a maior coleção de cruzes celtas, que são cruzes que têm assim um círculo em volta, né? Como estão os túmulos dos principais lideranças políticas, né? Então eles vão lá, esses personagens falam, há quem diga que ele nem está naquele túmulo, que,
que encheram o caixão dele de pedras, que um dia ele vai voltar. E o Heinz sacudia a cabeça e disse: Parnell nunca vai voltar. Ele está lá, tudo o que ele tinha de mortal, paz para as cinzas dele. Então, eu vejo, né, aqui nessa ideia de que aquelas lideranças, né, nessa lenda, né, de que são imortais, né? Então, não morreu, não morreu, botaram pedras. Então, essa lenda, né, esse ídolo, né, que vem como essa figura da imortalidade. E uma curiosidade, né, que eu achei nessa uma pesquisa, né, que aos 9 anos, que foi quando o Parnell morreu, o Joyce fez 9 anos, ele escreveu esse poema, né, em homenagem ao Parnell, porque o pai do Joyce, era um adepto fervoroso do Parnell. E com o declínio do Parnell, ele declinou junto, né, porque ele tinha o apoio do partido, então ele foi caindo na desgraça e também na bebida, né? E ele ficou entusiasmado com esse poema do Joyce, mandou imprimir, distribuiu, mas esse poema se perdeu. Mas eu achei interessante, né, nesse aspecto, que aos 9 anos ele já mostrava uma vocação para a literatura, né? Escreveu aos 9 anos de idade um poema. Então, seguindo, né, há um declínio, né, da família, né, por causa dessa morte do Parnell, do vínculo do pai do Joyce com o Parnell, a bebida, né, a Irlanda também. Isso aparece, né, vários episódios aparecem, né, dessa pobreza, né? Mas aí é a família do Stephen Dedalus, que a mãe morreu e o pai está numa decadência total, e tem essa cena que a menina mais velha fica então encarregada, né, das coisas da casa, né? Ela assume o lugar da mãe. O que é que tem na panela? Aí camisas, Maggie disse. E a outra menina, Buddy, gritou raivosa: Virgem, não tem nada para gente comer? Passa, Camila. Aí, Budi, desce um pouquinho, Camila. A Budi, então, partindo grandes nacos de pão na sopa amarela, acrescentou: Pai nosso, que não estás no céu. Eu acho isso aqui bem o brilho, né, o brilhantismo do Joyce. Esse pai é tanto só o pai deles, daquela família que está ausente, não está suprindo nada, mas é também, né, essa crítica, Pai Nosso que não estás no céu. Eles são uma família totalmente desassistida. Bom, então agora nós vamos falar da itinerância. Eu achei interessante, eu também já tinha pensado nisso, mas um dos estudiosos do Joyce vai dizer o que que vai acontecendo com essa decadência da família, eles vão mudando de casa para casa, cada vez para uma casa pior, né? E essa itinerância vai se expressar na própria vida do Joyce adulto. Quando ele decide ser escritor, ele sai da Irlanda e ele vai para outras cidades tentar a vida nessas outras cidades. Aí eclode a Primeira Guerra Mundial. Então ele está saindo de uma cidade para outra, né? Não só pela busca da sua carreira literária, mas também pela situação política, né? As guerras, as duas guerras mundiais que ele enfrenta. Então ele vai para Paris visando a carreira, inicialmente pensando em ser médico, né? Isso aparece várias referências à vida dele em Paris através de Steven Dedalus, e ele fala: Meu chapéu do Cartier Latin. Meu Deus, nós vamos ter que adotar o figurino. Eu preciso de umas luvas Bordeaux. Você era estudante, não era? De que mesmo, pelo amor do outro diabo? PCN. PCN, sabe? Physique, Chimique e Naturelle. É um trecho do Ulisses onde mostra, né, essa passagem dele por Paris como estudante. Então ele volta a Dublin, está em Paris, volta a Dublin porque o estado de saúde da mãe se agrava, vindo a falecer, né? E aí isso aparece no episódio 3 do Proteu, né?
ele está fora, né? O Steven, um telegrama francês azul. Curiosidade para mostrar. Mãe morrendo. Volte, pai. Então, os telegramas, né, que ele recebe e que o Steven recebe também. Então, aí ele pode passar adiante. Ele vai, então, conhecer a Nora Barnacle, né, Camila, avança um pouquinho, por favor. Isso, ele vai conhecer a Nora Barnacle, que era de Galway. Galway fica no oeste da Irlanda, é um lugar que é associado a toda a tradição da Irlanda, o revival, né, da cultura, está em Galway. Ela trabalhava como camareira e o primeiro encontro que eles marcaram foi no dia 16 de junho. E Joyce, então, homenageou esse dia do seu primeiro encontro situando o romance do Ulisses no dia 16 de junho, né? Exatamente no dia que ele conhece, se encontra pela primeira vez com a Nora. Então eles passam a viver juntos, mas só vêm a se casar em 1931. Então ele decide, o momento do exílio, né? Vai para o continente, vai para Trieste, essa cidade que eu mostrei onde tem a Itália, em outubro de 1904. Ele passa alguns meses em Roma, né? Mas depois estabelece em Trieste. E exatamente até que a Primeira Guerra Mundial eclode. E é nesse período que nascem seus dois filhos, o Giorgio e a Lucia. A Lucia hoje em dia está sendo muito assim, estudada, porque ela tinha uma vocação para dança, né? Mas também teve problemas mentais sérios. E ela hoje é uma pessoa que está sendo estudada, tem sido feito trabalho sobre ela, né? Então, entre este, ele Toma, escreve. porque eu vou ficar escutando, você tem que lavar nada, pelo amor de Deus. Então, entre este, ele escreve poemas que foram reunidos depois, né, em 1907, sob o título Música de Câmara, e contos para a coletânea Dublinenses que só vão ser publicados em 1914. Ele dedica-se à criação de uma obra autobiográfica, na qual revisita a sua infância e adolescência. Pode passar mais um pouco. E inicialmente tem o nome de Stephen Hero, Stephen Herói, depois ele abandona esse projeto e transforma no livro Retrato do Artista quando jovem. E esse ele adota uma narrativa mais original, mais experimental, já inspirada nos autores que ele conhece, que ele chama de no continente, né? Flaubert e D'Annunzio. Aí pode voltar um pouquinho para a gente ver onde que eu. Aí, não, mais para baixo, mais para baixo. Mais para baixo. Do lado direito, isso, as irmãs, né? Porque aí é um trecho do Dublinenses, né? O primeiro conto do Dublinenses. Toda noite é uma criança. Quando eu olhava para cima em direção à janela, eu sussurrava para mim mesma a palavra paralysis, paralisia. Ela sempre tinha soado estranha aos meus ouvidos, como a palavra gnomon em Euclides e a palavra simonia no catequismo, né? Isso. Tá bom. Mas agora soava como o nome de uma entidade maligna e pecaminosa. Então, essa palavra, eu botei esse texto porque a palavra paralisia é exatamente o que vai caracterizar essa situação dele se sentir prisioneiro em Dublin, no labirinto da cidade, e ver todos os personagens das histórias são paralisados, não conseguem mudar a sua vida, enfrentam essa paralisia. Então, o tema da paralisia ele percorre todos os contos do Dublinenses como um tema central, né? Essa é uma paralisia. Não, as pessoas querem, ou podem querer mudar, mas não conseguem mudar. É uma paralisia mental, né? Uma paralisia. Isso. Então, ele inicia a escrita do Ulisses, pode descer mais um pouquinho. Ele vai levar 7 anos, tá bom, escrevendo Ulisses. Em julho de 1915,
com a eclosão da guerra, eles vão para Zurique, na Suíça. E ele continua a trabalhar no Ulisses e escreve a peça, né, que eu me referi, Exilados, em 1914. E eu tirei esse trecho, né, que é quase lá mais para o final da peça, que o Richard é um escritor irlandês exilado. Então, tem uma relação, né, com o Joyce ser um escritor também irlandês exilado. Ele diz: no exílio, dissemos, mas aqui há que se fazer uma distinção. Há um exílio econômico e o exílio espiritual. Há os que a deixaram, no caso na cidade de Dublin, né, em busca do pão que sustenta os homens. E há outros, a bem da verdade, dos seus filhos prediletos, que a trocaram por outras paragens, em busca do alimento do espírito, que sustenta a vida de uma nação de seres humanos. Quer dizer, o exílio, que ele queria buscar a literatura, né, por causa do seu sustento do pão, mas porque ele quer buscar a possibilidade de criar, né? É um exílio que ele chama de espiritual. Então, aí, já no finalzinho dessa biografia, ele retorna a Paris, porque ele não consegue publicar o Ulisses nem na Inglaterra, nem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o livro foi censurado, ele recebeu muita censura, as pessoas ficavam com medo de publicar o livro, e finalmente foi em Paris que ele conseguiu um contato para publicar Ulisses. Ele já estava revendo, ia ser em novembro, aí o editor falou: olha, você mudou tanta coisa que não dá para publicar em novembro. Aí então ele escolheu a data do nascimento dele, né? 2 de fevereiro de 1922, para publicar o Ulisses. E ele começa então a escrever um novo livro, publicado em jornais, como uma série que ele chama de Work in Progress, né? E depois, na sua versão final, editada em 1939, com o título de Finnegan's Wake. E com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, ele deixa Paris de novo, volta para Zurique, onde ele vem a falecer em janeiro de 41. Eu pensei um pouco, né, hoje, né, por causa dessa palestra, que ele deu esse título de Work in Progress para essa obra específica e depois se tornou Finnegan's Wake. Mas se a gente pensar um pouco na obra do Joyce, né, e a própria, acho que toda a obra dele foi uma obra em progresso, porque você tem desde o Retrato do Artista, né, que aparece o Stephen Dedalus, depois você tem o Stephen Dedalus em Ulisses, né? E eu acho que essa ideia de work in progress não é só em relação ao Finnegan's Wake. No caso do Finnegan's Wake, porque ele foi publicando em série, né? Fazia uma coisa e publicava. Então, por isso, work in progress. Mas do ponto de vista da narrativa, dos seus personagens, eu acho que ela sempre foi uma work in progress, porque desse retrato do artista, desde Stephen Hero, que esse personagem que é inspirado nele próprio está Não, presente. não, mas como é? Então, eu vou encerrar essa biografia e deixo, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu combinei com a Camila, algum comentário sobre essa relação entre a vida e a obra dele, ou algum aspecto que vocês gostariam de perguntar. Se alguém quiser, né? Se não, nós vamos para a segunda parte, que são as epifanias. Estou abrindo aqui uma coisa que eu preparei sobre as epifanias, mas é, acho que dá para mostrar, né? Existem duas publicações. Essa aqui, tá dando para ver? Epifanias, da editora Iluminuras, né? E essa aqui, que é o Epifanias,
que vem com uma série de fotos, né, de Dublin. Não sei se está dando para ver bem. Esse é aqui com fotos da Lee Miller, né? Fotos belíssimas, todos com ensaios, né? E esse aqui da editora Autêntica, fotografias de Lee Miller. A página já é uma fotografia da Lee Miller, né? A capa, desculpa. Então muitas coisas que eu vou fazer referências a essas dos textos, né? Que são textos de estudos, né? Introdutórios que estão nessas duas edições. Mas eu começando, né, por esse conceito, a gente vê que é um conceito que é para dizer que usar a palavra da Suzana, complexo, que existe muitos debates. Não é uma coisa simples de entender o que é epifania na obra do Joyce. Há muitas discussões, muitos debates. O que ele quis dizer com essa palavra, né? Mas Então, eu vou trazer assim, alguns pontos para a gente pensar sobre essas epifanias. E depois nós vamos ler algumas dessas epifanias que eu selecionei. Mas todo mundo conhece a No Steven Hero, que é esse livro que ninguém leu, porque, ou quase ninguém leu, só os estudiosos, porque ele abandonou esse projeto, né, para escrever o retrato do artista quando jovem. Então todo mundo começa ou de Dublinenses ou do retrato do artista quando jovem. Mas depois veio os outros, né? Mas é nesse livro, Steven Hero, que o Steven Dedalus define o que é para ele uma epifania, no sentido da literatura, né? É uma súbita manifestação espiritual que surge, seja na vulgaridade da fala ou do gesto, seja em uma situação memorável da própria mente. Quer dizer, é essa ideia de uma manifestação súbita, mas que pode tanto surgir da coisa mais vulgar, como da coisa mais que nós consideramos mais elevada. Então, nesse livro aqui, esse que eu mostrei, que tem as fotos, tem um ensaio, tem dois ensaios, mas num ensaio dessa autora, Hilária Natali, ela diz que acha irônico, né, que momentos de inspiração poética e artística tão intensos ocorram com frequência em situações cotidianas, triviais ou até fúteis, e sejam expressos por frases de linguagem comum. Ela acha isso irônico. Mas aí eu me lembrei de uma nota que tem no Ulisses, né, que é o livro que eu comprei lá em Dublin, no The James Joyce, na edição que eu comprei lá, e que o autor fala assim, que a grande descoberta do Joyce foi de que no ordinário está o extraordinário. Quer dizer, ele não buscou o extraordinário no extraordinário. Ele buscou o extraordinário no ordinário, quer dizer, nas coisas da vida comum. E esse conceito de epifania, quer dizer, ele pode se dar numa situação, né, como diz, né, memorável, mas ele se dá, o que é importante para ele é ele se dar nesse cotidiano, né, nessas coisas triviais, inclusive em palavras, uma linguagem trivial. Não precisa, para ser artista, falar é, palavras difíceis. Não, é no trivial, é no dia a dia, é que é ali que surge para ele a epifania. Então eu contrapus essa ideia que ela achou estranho ou irônico, mas é exatamente isso que esse autor, o Richard Ellman, diz que é a grande descoberta do Joyce. É no ordinário que está o extraordinário. Então, esse termo é um pouco assim é uma origem grega, né? Epi quer dizer acima, que está acima, sobre algo que aparece. Finding, epifinding, quer dizer, o que está acima daquilo que está aparecendo, né? Fania. Joyce acreditava que o escritor deveria registrar essas epifanias
com um cuidado extremo, porque exatamente ali estavam os momentos mais delicados, mas porém evanescentes. Por isso que a ideia de uma manifestação súbita é algo que acontece num instante, né? É captado num instante e é fugidio. E para ele, quando o poeta capta esse momento, essa epifania, ele acaba de sondar imensamente em toda a sua verdade o ser do mundo visível. E nesse momento, a beleza, o esplendor do verdadeiro acaba de nascer. Então eu, assim, lendo isso que eu copiei do livro, eu me lembrei desse episódio que é considerado muito complexo, o episódio 3, Ulisses, o Proteu, mas que eu amo, e que o Steven sai andando pela praia de Sandy Mountain, ele fala inelutável modalidade do visível, inelutável modalidade do audível. Ele vai exatamente nessa praia e ele vai experimentar esse mundo sensível, né? É ali que ele acha que vai encontrar alguma coisa. E ele vai nesse caminhar, né? Então é ali, né, que esse ser do mundo sensível se revela. Aí há também digamos, uma ideia de que por essa formação, né, que ele teve com os jesuítas, né, ele foi muito marcado pela ideia de São Tomás, de Tomás de Aquino, né? Então, muitos estudiosos associam a ideia de Epifania do Joyce ao conceito de claritas do Tomás de Aquino, né? Que é essa ideia de que aqui tem uma formulação claritas é quiditas, quer dizer, quando você reconhece num objeto, consegue entender aquele objeto, naquele momento, aquele objeto adquire a sua essência, a sua quididade, e salta para nós como essa epifania, né? A partir da sua aparência, na sua aparência, você está lidando com aquela aparência, mas aqui há uma revelação súbita, né? Então acontece essa epifania. Aí eu coloquei aqui também que alguns estudiosos, então, quando falam sobre a Epifania, falam sobre esse conceito filosófico geral inspirado em Tomás de Aquino, mas há outros que não se limitam a isso, acham que as epifanias são também, né, eles têm uma representação formal específica. E as epifanias são, então, breves, elas têm brevidade, elas são fragmentadas, né, são trechos, fragmentos e obscuridade. Então, elas não só são essa manifestação súbita, mas a expressão literária delas, né, é caracterizada pela brevidade, pela fragmentação, pela obscuridade. Obscuridade no sentido de que o que é aquilo, quando você lê, não fica muito, fica uma ambiguidade, né? E eu anotei isso aqui, né, que o Joyce então apresentou suas epifanias para dois poetas famosos, né, o George Russell, que tinha o pseudônimo de A.E., né, e o Yeats, que era o maior poeta, né, da Irlanda, né, e ele então quando apresenta as suas epifanias para o Yeats, ele fala, né, segundo o Yeats relata, né, eu descartei a forma métrica, porque eu queria obter uma forma que fosse tão fluida que ela pudesse corresponder ao movimento do espírito. Então, eu coloquei aqui, por isso que nós podemos, muitos falam assim que o texto do Joyce é uma poesia em prosa, né? Porque ele abandona a métrica para querer captar esse movimento do fluido, né? O fluxo do espírito, mas ele conserva essa poesia nessa prosa. E aqui vale lembrar que ele próprio foi poeta, né? E escreveu vários poemas que foram depois publicados nessa coleção com o título Música de Câmara,
em 1907. Então, já para concluir essa exposição, né, depois que ele criou essas epifanias, foram várias, mas só foram publicadas posteriormente 40, baseadas em também manuscritos que o irmão dele, Stanislau, recolheu, e outros que já tinham sido publicadas. Então, ele passou a usar as suas epifanias como se fosse uma base para seus romances. Então, elas adquirem, né, um duplo status, né? Por um lado, elas podem ser textos independentes que a gente lê em si mesmos, né, desligados, desvinculados da obra, das outras obras do Joyce, mas também podem ser vistas como elementos que são utilizados depois para ele elaborar os seus romances, os romances que ele vai começar a escrever, né? Então, eu escolhi agora algumas epifanias para nós lermos, umas que a gente vai ver que elas foram retrabalhadas em obras, em romances, e outras que a gente vai ler como textos independentes, tá? Aí eu acho que depois que eu mostrar as epifanias, eu fizer os meus comentários, se alguém quiser fazer alguma pergunta, aí fica aberto. Então, Camila, mais uma vez vou precisar de você. Eu botei o número da epifania tal como ela está, né? Então, essa é a epifania número 1, né? Eu achei assim interessante que ela começa comentar aqui, né? Que ela começa com o Joyce criança, né? São coisas que ele registrou e depois que ele vai retrabalhar, né, no romance. Mas eu acho interessante porque algumas obras do Joyce têm essa mesma estrutura, começam na infância e vão em frente, né? Então, o retrato do artista, quando jovem, obviamente, começa com a infância dele. Mas o Dublinenses, os contos são estruturados também nessa sequência de fases da vida. Os primeiros são com personagens da infância, depois os próximos são personagens da adolescência e juventude, depois da vida adulta e o último bloco da vida pública. Quer dizer, ele bota em sequência pelas fases da vida: infância, juventude, vida adulta, e no Dublinenses o último é o vida pública. E eu achei curioso que essa primeira é uma epifania que fala de uma situação da infância. Então, baixa um pouquinho aí, Camila, por favor. Esse Tarraço Martelo, não, um pouquinho para. Tem que ver o título. Terraço, isso, obrigada. Terraço Martelo, né? Sabe que no Ulisses, essa torre martelo, né? O Joyce viveu lá, mas assim, o senhor Vance entra com uma bengala. Oh, você sabe, ele vai ter que se desculpar, senhora Joyce. Senhora Joyce, oh, sim, tá ouvindo isso, Tim? Senhor Vance, ou ainda, se não o fizer, as águias virão e os olhos lhe arrancarão. Senhora Joyce, oh, mas eu tenho certeza que ele vai se desculpar. E o Joyce, debaixo da mesa, para si mesmo. Os olhos lhe arrancar, desculpar, desculpar, os olhos lhe arrancar, desculpar, os olhos lhe arrancar, os olhos lhe arrancar, desculpar. Essa é a primeira epifania, né? Que ele vai. Eu fiz aqui. Vamos ver onde que ele retrabalha isso, né? No retrato do artista, no primeiro aí, né? Primeiro capítulo também, que é a infância. Aí, ó, os Vances moravam no número 7. Tinham um pai e uma mãe diferentes. Eram o pai e a mãe de Eileen. Quando os dois crescessem, ele ia se casar com Eileen. Disse e se escondeu debaixo da mesa. Sua mãe ficou zangada. Steven, peça já desculpas. Dante ameaçou. Ai, se não pedir, as águias virão arrancar-lhe os olhos. Arranca os olhos do freguês. Então, você diz isso outra vez? Ah, você vai dizer outra vez? Arranca os olhos desse freguês. Então, você diz isso outra vez? Arranca os olhos desse freguês. Arranca os olhos desse freguês. Ah, ele não diz mais outra vez.
Então, nós vemos a Epifania trabalhada, né, no, a mesma Epifania trabalhada no texto do Retrato do Artista. Agora eu vou fazer alguns comentários que são meus e os comentários que eu tirei desse texto aqui, da introdução do Piero Ayben. Não, pode voltar, é essa mesmo. É a Epifania, a primeira. Antes, isso. Eu escrevi assim, né? Minhas observações. Há nitidamente dois planos espaciais que reproduzem dois planos hierárquicos da organização social. O plano médio, em que os adultos conversam, e o plano baixo, onde se encontra a criança escondida debaixo da mesa, o menino Joyce. O primeiro plano, que é o plano dos adultos, é o lugar do que é dito. E o segundo plano, o do menino, que fala para si mesmo, é o lugar do não dito. Né? Então, é quem fala e quem se cala, né? Que ele vai falar para ele mesmo. E aí eu achei muito interessante esse comentário nesse livro, né? Que o autor fala: uma vez que não se pode abrir a boca, o simples fato de se estar entre os demais no diálogo é já uma das formas de não se poder guardar a fala. Quer dizer, ele está ali, está havendo uma conversa entre os adultos. Ele não pode falar, mas o simples fato dele estar ali, naquele lugar de conversa, é já uma forma de não poder guardar a fala. Tanto que ele fala para si mesmo, né? Desculpar, os olhos de arrancar. Aí ele diz: o íntimo de Joyce cria, por isso, um narrar que é silencioso. O que seria isso? Com os olhos de arrancar, desculpar, né? Ele fala para si mesmo. É uma fala silenciosa, é uma fala no silêncio. Né? E que se dá, né, no próprio limite da fala do dito, um limite do fala, do dito e do não dito. E eu estou assim, eu tô chamando a atenção para que existe uma fronteira espacial nisso, né? Que é o debaixo da mesa e o do que não está debaixo da mesa. Quer dizer, há uma fronteira, o autor está falando de uma fronteira entre o dito e o não dito, e eu estou falando também de uma fronteira que está expressa por uma fronteira espacial bem nítida, quem está debaixo da mesa, que não fala. Né? Então, ela, ao mesmo tempo, né, esse autor diz que essa, esse limite, né, produz uma abertura do dizer. É aquilo que você não fala, fala só para você, produz uma abertura do dizer, que escapa, né, nos rastros de uma palavra que é errante. E essa palavra, então, ela se desliza do texto, porque o texto é mudo. Os olhos de arrancar é mudo, é feito para ele. Mas e ela vai para onde? Ela desliza para o leitor que o recebe. Então, essa fala, quem está falando é o leitor, né? O âmago do segredo está em não ser nunca revelado, manter-se calado e pedir perdão, o que esse personagem vai fazer, desculpar, os olhos lhe arrancar. Então, essa foi a. Agora, eu também queria observar aqui que essa fala que o menino, Joyce, fala debaixo da mesa, né? Porque ele não pode afrontar os adultos, é uma fala silenciosa, é uma fala que é para ele, mas já é então o monólogo interior, aquilo que se passa na mente do personagem, né? Que não é expresso, explicitado como fala, mas é uma fala que silenciosa que se dá na mente do personagem. Então, nós vamos agora para a próxima, Epifania 38. Aí pode passar.
É 38 porque... isso é. Tá bom. Depois a gente lê como ele retrabalha, né? Dublin, na esquina da Connaught St. Fitzborough. A criancinha homem, no portão do jardim. Não. A primeira jovem dama, meio de joelhos, pegando sua mão. Bem, Mabe é o seu amorzinho. A criança homem. Não. A segunda jovem dama, curvando-se sobre ele. Quem é o seu amorzinho? Então, nós vamos ver agora como ele trabalha isso no Ulisses, né? No Nausicaa. Pode passar adiante, por favor? Isso, tá bom. Episódio 13 que se passa nessa praia, né, de Sandymount, onde vão essas três mulheres, três amigas, com duas crianças que são gêmeas e um bebezinho. Aí é a mesma, como ele retrabalha. Conta para nós quem é a tua namoradinha, falou Ed Boardman. A Cici é a sua namoradinha? Não, o lacrimoso Tommy disse. Ah, Ed Boardman é a tua namoradinha, Cici interrogou. Não. Tommy disse. Eu sei, Ed Boardman disse, nada delicada, com uma expressão marota nos olhos míopes. Eu sei quem é a namoradinha do Tommy. A namoradinha do Tommy é a Agatha. Não, Tommy disse à beira das lágrimas. Eu vou fazer o meu comentário, que é o meu comentário, né? Aqui, em relação à Epifania número um, né, se mantém os dois planos hierárquicos entre adultos e a criança, né, que estão lá na primeira Epifania. Mas todos os personagens se situam no mesmo plano espacial, a praia de Sandballt. No entanto, o diálogo não chega a uma comunicação, porque o lugar do não dito da criança não está em permanecer em silêncio, como acontece na primeira Epifania, mas em os adultos quererem lhe atribuir ou arrancar dela uma fala que não é a sua. A criança responde com um não, prolongado e lamentoso. E quando a insistência em lhe arrancar um segredo se intensifica, lágrimas afloram. Aí eu concluo. O corpo fala onde as palavras falham. Então vamos agora para a próxima. Próxima epifania é essa aqui. Não, tira. Não, mas isso. Aqui eu resolvi fazer uma brincadeira, porque essa epifania, que é opacas nuvens, é bem essa coisa, né? Opacas nuvens cobriram o céu. Onde três estradas se encontram e diante de uma praia pantanosa, um cachorro grande está em repouso. De tempos em tempos, ele levanta o focinho no ar e solta um prolongado uivo triste. Pessoas param para olhá-lo e seguem adiante. Algumas permanecem presas. Pode ser por essa lamentação em que elas parecem ouvir a elocução de seus próprios pesares, que uma vez tiveram vozes, mas que agora estão mudos. Um servo de dias trabalhosos. Chuva começa a cair. Então, eu fiz aqui uma brincadeira, né? Em que eu achei que essas epifanias, algumas delas, a forma literária, não a forma, a expressão literária que mais se aproximaria seria um haikai. Por quê? Porque ambos têm em comum serem a captação de um instante fugidio que traduz uma revelação. Só que no haikai, esse instante é focado na observação da natureza, né? Os haikais, como as epifanias de Joyce, não têm rima nem títulos, mas eles buscam captar o momento presente com simplicidade e subjetividade. Mas
Toda essa semelhança, ao contrário das epifanias de Joyce, eles têm uma forma poética estruturada em 3 versos e com uma estrutura silábica de 5, 7, 5. Joyce aboliu a métrica, né? Para, como ele disse para o Yeats, para captar o fluxo do pensamento. Então, eu me propus um exercício de transformar essa epifania num haikai, procurando usar as palavras do Joyce. Então, vou ler de novo, né? Opacas nuvens cobriram o céu, onde 3 estradas se encontram, e diante de uma praia pantanosa, um cachorro grande está em repouso. De tempos em tempos, ele levanta o focinho no ar e solta um prolongado uivo triste. Pessoas param para olhá-lo e seguem adiante. Algumas permanecem presas. Pode ser que, por essa lamentação em que elas parecem ouvir a elocução de seus próprios pesares, que uma vez tiveram suas vozes, mas que agora estão mudos, um cervo de dias trabalhosos. Chuva começa a cair. Agora o cai-cai que eu criei aqui. Ó, não é uma coisa muito simples. Vai, Camila, ai cai. As nuvens opacas, triste, uiva um cachorro. Ai, meu pesar, chuva cai. Esse é a brincadeira. E agora, isso aqui é assim, como se fosse o Joyce fosse, poderia fazer esses formas de um haikai. E a última epifania que eu escolhi, porque eu acho ela me tocou muito, né, por uma questão. E eu vou dar uma interpretação totalmente minha, vocês podem é, ter outras, né? Mas seu braço repousado por um instante em meu joelho e logo retirado e seus olhos revelaram-na, secreta, vigilante, um jardim cerrado em um instante. Lembro-me de uma harmonia de vermelho e branco que foi feita para alguém como ela, dizendo a ela nomes e glórias, oferecendo tomá-la como por esponsal, e desata, oferecendo a olhar em frente, uma esposa para Mana e para as montanhas dos leopardos. E eu me lembro daquela resposta para onde foi a perfeita ternura do corpo e da alma, com todo o seu mistério, interubera mea, como orabitur. Agora eu vou falar. Eu fiquei tocada por essa harmonia do vermelho e do branco, foi de onde eu parti, né? Então, eu escrevi o seguinte sobre essa epifania, olha, uma interpretação totalmente minha, tá? Há uma hesitação da jovem, expressa no gesto de repousar o braço sobre os joelhos do jovem e logo retirá-lo. A epifania retrata o momento que antecede uma entrega do corpo e da alma. A jovem se resguarda, é um jardim cerrado, um lugar de intimidade secreto, e ela está vigilante. A epifania se dá no momento da entrega, uma harmonia de vermelho e branco. Vermelho do sangue que brota do ímen rompido e branco da Virgem, expressão de castidade. A epifania marca também a importância da palavra. É a palavra que é decisiva no momento de hesitação que antecede a entrega. Uma promessa, nomes e glórias, um futuro, um desposar. Mas, ao mesmo tempo, é uma palavra que, ao ser dita, guarda um não dito, o mistério. E a resposta ele habitará entre os meus seios, íntero meia, como orabitur. Mistério do amor, mistério da palavra. A palavra, como literatura, que se faz como um êxtase e que se expressa resguardando um segredo, revelando e ocultando o sentido em seu mistério. Que foi a interpretação que eu dei.
Bom, então essas são as epifanias que eu escolhi. Se alguém quiser fazer algum comentário, né? Quem quiser, coloca aquela mãozinha para a Ah, gente. é. Que como é? As janelinhas estão fechadas, né? A gente não consegue Ah, saber. é. Bom, Sim, então é porque as alguém quer, câmeras. alguém quer. É, eu A quero. Ana, acho que a Ana quer falar, e a Ivone também, eu não sei. A Ana, Ana, então vai você, Ana. Já que tira o desmutar, unmute, tá mutado. É, abre o microfone. a Noga, né? Ali, vai. Ah, é a Noga, eu pensei que fosse a Ana. Eu entendi você falar a Ana. Noga tem que tirar, tem que desmutar. É isso, Noga, vamos ouvir. Nós não estamos ouvindo você, tem que tirar É, o. é só tirar ali onde no ícone Isso. tem o Poderia. áudio. Sim. Isso. Eu achei muito interessante como você insistiu muito, né, você tem interpretações lindas na palavra, no dito, e que o próprio dito já evoca o não dito, que você repete muito isso, que sempre a palavra revela alguma coisa e esconde outra. Você poderia falar um pouco mais sobre essa dinâmica que você destacou tanto? Então, eu acho que esse sentido que eu acho que tem nessa última epifania do mistério, né? Ao mesmo tempo que você tem uma captação, né? Uma ideia de epifania, uma manifestação súbita, né? De uma captação de uma coisa que você compreende, tem uma compreensão, como palavra, né? Há uma ideia do que fica em silêncio, o que é o não dito, que há uma fronteira. Na verdade, essa ideia eu também tirei em parte desse texto do Piero Aiben, porque ele vai falar na escritura do Joyce como uma errância. É uma palavra errante, uma palavra que se desloca, que se desliza de sentidos. Então, ela não pode ser uma palavra que dá conta de tudo, né? Algo tem que ficar escapado, mas não por ignorância, né? Mas por mistério, né? Por a impossibilidade de você abranger tudo, né? Então é nesse sentido, é uma ambiguidade, é uma ambivalência que você tem o dito e o não dito. Essa é a ideia dele que eu achei muito, que eu gostei muito, né? Mas é uma errância de sentidos, é uma errância, e essa ideia dessa última epifania que ele fala da palavra mistério, eu até me perguntei por que ele coloca um texto em latim. Sim, um lado é porque várias coisas que ele, pela formação de jesuíta, ele tem muitos textos em latim, mas é também porque é uma língua, não sendo a sua língua, né, que ela preserva algo que você não tem aquela apreensão completa, né? Então, ela preserva também algo que se esconde. Ela diz, e por não ser a sua língua, ela esconde algo. Não sei se eu respondi. É, Mas a epifania, ao você ter essa revelação, essa manifestação súbita, não é a ideia de que você tem o controle de tudo, do significado, não é isso, né? Tem essa ideia de que você tem essa compreensão, mas também a compreensão do mistério, da impossibilidade de dizer tudo, do limite da linguagem, né? Então, eu acho que é uma compreensão também de um limite, de uma impossibilidade de dizer tudo, né? Então, acho que está bem expresso nessa palavra mistério, que está na última epifania. você ligaria esse mistério ao que você chamou aquele exílio interno? Eu acho que não, porque o exílio.
vem da não comunicação. E o mistério, ele é uma forma de comunicação, né? É que você compreende, como diz o claritas é quiditas, claritas é quiditas, é que você compreende a essência daquela coisa, mas isso, essa compreensão não quer dizer que você tem o domínio daquilo, que você é o sabe tudo, não, tem esse mistério, algo que fica no não dito, né? Como impossibilidade da linguagem dizer tudo, né? Aqui a gente tem os silêncios, as falas, os silêncios, tudo isso fazem parte da linguagem, não só o falar e o controlar, né? Então, eu acho que o exílio, ele, a pessoa que está em exílio, né, o escritor, no caso, ele teve a sua compreensão, ele, né, do que ele quis dizer, mas ele não conseguiu o diálogo, a comunicação com os outros. Então, esse é um exílio, ele está exilado, porque essa comunicação não se deu, né? Não aconteceu. O exílio em si mesmo, que não é só, como o próprio personagem diz, o exílio não é só você ir para um outro país. Esse é um exílio, mas é um exílio dentro de si mesmo, que é você não conseguir se comunicar, né? Não sei se respondi. Sim, sim. Muito Ah, obrigada. Obrigada. Vera, o Fábio Santos tem uma pergunta que eu vou ler para você, tá? Professor, eu sempre vi definições de epifania que a associam à manifestação do sagrado no profano. Isso está subjacente do conceito de Joyce? Aliás, qual o papel do sagrado na obra de Joyce, já que ele tem tanto conflito com a presença da religião na sua vida e na Irlanda? Olha, eu vou até é, tentar ver se eu acho aqui o texto, né, desse autor, que vai falar exatamente sobre isso, porque só um minutinho que eu vou tentar ver se eu acho aqui, que eu já falo com as palavras dele. Esse autor, eu não estou achando o momento que ele fala aqui, ele exatamente vai questionar essa ideia da gente entender essa epifania do Joyce como uma manifestação do divino. Mas isso não tem no sentido religioso, né? Mas isso é porque ele está como ali do Aikai, né, diante do sensível. Essa manifestação, manifestação espiritual, mas que não quer dizer uma manifestação no sentido Religiosa. do religioso, né? Eu não estou achando aqui o trecho que ele fala que o erro está em querer definir a epifania como uma manifestação religiosa. Não é uma manifestação, uma compreensão, um estado de compreensão, é uma súbita manifestação é, que tem essa dimensão espiritual, mas não no sentido religioso, né? Agora, eu acho que isso não tem a ver com a igreja nesse momento, né? As críticas dele à igreja estão em outra, a moral, né? Os conflitos não estão nessa da epifania, tanto que ele usa aí o latim, né? Que é a linguagem da igreja. Mas eu acho que ele não é uma manifestação no sentido religioso, é uma manifestação no sensível, como dos haikais, né? Que você tem uma compreensão da, do sentido, né? Da vida. Não sei se respondi, né? Pena que eu não estou achando o trecho que esse autor fala sobre isso. Acho que a Ana também queria falar, né? Tirar o Obrigada, Fábio. Então, o erro está em não partir dessa premissa, que a epifania é uma manifestação religiosa no Joyce. Essa não é a premissa. Na Joyce nós devemos partir, né? Ana, agora você tem que desmutar, porque senão a gente não ouve. Você quer falar, Ana? Então, mas É. soltar o microfone, tá Tem que fechado. desligar o microfone. Tá. É.
abrir o seu microfone. Ana, você está falando? Tá. Não, a gente não está ouvindo. Tem que desmutar. Ana, não, você. Ana, a gente não está ouvindo. Você Desmutar. tem que ir lá no ícone do áudio e abrir esse ícone, ver se você consegue. Você pode fazer isso para ela, Camila? Não? Vai. Aí, pronto. Oh, não estava conseguindo. Ô Vera, então é o seguinte, eu preciso te agradecer muito, muito por essa fala sobre o Joyce, porque, como começou dizendo a Suzana, é complexo. É complexo. A primeira coisa, ele dá medo, é complexo, a gente não entende. Agora, o que é isso que nos toca tanto? Que literatura é essa que a gente fica arrepiada, quase chora, fica meio sem controle? Eu acho que é um mistério e, sobretudo, é o mistério relacionado à sua leitura de hoje. É um mistério respeitoso. Há um mistério, mas, sobretudo, um respeito ao mistério. Você não fica querendo desvendar tudo de tudo, porque seria impossível. Tem uma hora, você usou um termo que esbarra, alguma coisa assim, não é? A gente vai e esbarra. Então, você vai dando interpretações que dão dignidade à complexidade, dão uma dignidade. Como assim? Assim, para mim, dá uma dignidade à complexidade, porque ela me toca profundamente a cada vez que você fala, a cada haikai que você constrói. É uma coisa assim de aproximar, continua complexo, é claro, é complexo, a linguagem é complexa, ela esbarra no tal do real, e aí não tem explicação que dê conta, porque não dá para falar, mas tudo isso é sensível, tudo isso faz parte da sensação que é provocada, acho que dependendo da leitura que a gente possa fazer e possa escutar, como foi o caso aqui, acho que é uma coisa maravilhosa. No que você fala, a frase do Joyce, né? No extraordinário está no ordinário está o extraordinário. Extraordinário. É espetacular. Eu acho assim que eu sei pouco de Joyce, mas me avançou tanto, tá, me deixou tão emocionada, que eu acho que, de fato, é só a sensibilidade, o que você conseguiu transmitir de verdade. Fico muito, muito agradecida, imensamente agradecida. Então, será que dá para nós irmos para a última parte? Que acho que nem vai dar para falar muito, porque termina que horas? Termina às 7h30, mas a gente dá uma palhinha da Ah, última então tá bom. parte aqui Não, para é porque a última parte eu fiz mesmo menor, que seria essa ideia do fluxo de consciência, que eu vou apontar aqui, né, que já nas epifanias, eu vejo que já existe de forma embrionária essa ideia do fluxo de consciência. Lembra-se que ele falou: olha, eu abandonei a métrica, falou para o Yeats, porque eu quero que a escrita tenha um fluxo, né, que lembre, né, o movimento. Dos movimentos do espírito, né? E também aparece a escrita silenciosa, uma fala que não se exterioriza, que é a do menino debaixo da mesa, né? Que se passa inteiramente na mente do personagem, né? Então, quando você vai encontrar um fluxo de consciência, o monólogo, porque você tem no Ulisses, você tem o livro é estruturado em três partes, né? A primeira parte tem três episódios e a última parte tem três episódios que se espelham, né? Então, o último episódio da primeira parte é o monólogo interior do Steven. É tudo que se passa na mente dele, né? E a última é tudo que se passa na mente da Penélope. Então, é
uma fala, uma escrita silenciosa que se passa na mente. Isso já está lá naquela fala do menino Joyce debaixo da mesa. É uma fala silenciosa, ou como está nesse abandono da métrica, né? Então, eu vou fazer o seguinte, espera que agora o meu celular que está demorando aqui a aparecer a imagem. Só um minutinho. Sim, então, aí eu acho que isso aqui não vale a pena muito, são coisas mais teóricas, né? Mas aqui sim é que a ideia do fluxo de consciência foi uma ideia que surgiu na psicologia com o William James, né? Então, o que eu acho interessante é que ele não vai ver mais a consciência como um fluxo, né? De tipo assim, ordenado de causa e efeito, não. A ideia de fluxo é isso, a consciência é o quê? Afloram memórias, afloram sensações, afloram ideias, tudo de uma maneira assim, né, conturbada. E esse monólogo interior vai exatamente tentar retratar esse tipo de o que acontece, né? Como é que opera a nossa consciência? Com fluxos de memórias, de associações, de pensamentos, de ideias, né? Então, na narrativa, né, literária, o autor, então Joyce, ele quer tentar ver se ele consegue descrever esse fluxo. Isso que se torna complexo, porque você fica ali navegando naquele fluxo, né? E não do ponto de vista de um observador que está vendo de fora. Ah, aí fulano fez isso. Ah, não, ele tenta mostrar o que está acontecendo na mente daquela pessoa, né? Como um caudal de emoções, de sensações. E é nesse sentido que eu vou voltar para o texto desse Iben, né, que ele diz, na escrita de Joyce, não é um dizer tipicamente narrativo, mas um feixe de forças. São forças que estão ali, né? Emoções, pensamentos, memórias, não é uma narrativa convencional. E ele diz, ela é repleta de buracos, quer dizer, de lacunas, de marginálias, coisas que estão à margem, aleias de palavras a palavra, que compõem um emaranhado de autocitações, referências complexas, redes de significação. Então, esse texto que está o tempo inteiro se movendo, né, uma escrita errante, né, sempre pluralizado, compõe uma imagem inestática, que está sempre em movimento, que se converte em velocidade, em surpresa, em acontecimento. É um acontecimento, né? Um fluxo. Então, eu vou pedir agora para a Camila, que eu fiz, então, na ocasião do centenário do Joyce, eu fiz 4 podcasts. A minha ideia era fazer, imagine, não sei como eu tive essa ideia, fazer o Bloomsday inteiro, mas aí a Rádio Mac falou, não, a gente faz 4. E foi a minha sorte, porque eu não ia dar conta. Mas o último, Penélope, pode mostrar, eu vou mostrar o texto, que como é o que termina Ulisses, é o monólogo da Molly Bloom. Eu não vou ler esse monólogo, porque eu vou pedir para vocês ouvirem, mas eu quero que vocês vejam que ele não tem nenhuma pontuação. Nenhuma pontuação. Lê. Essa ideia de falta de pontuação, exatamente é da ideia desse fluxo, vão aflorando memórias, vão com pensamentos, sensações, mas ele repete, né, ou ela repete, sim, 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 e a última palavra é um sim com letra maiúscula, né? Sim, né? É, Há quem diga, né, que a primeira letra do Ulisses também começa com S, né? Há quem, essas pessoas que ficam elucubrando, que haja a ideia de um ciclo, né? O S do início que termina com S final do sim.
Mas então resolvi fazer essa leitura desse monólogo, eu separei, né, uma parte da outra, na segunda eu entro com o poema. Pode mostrar esse é o poema. Aí isso é para Aí, vocês lerem em casa, eu não vou ler agora, não. Mas é um dos poemas do Música de Câmara foram musicados, né, por esse Ross Lee Finney. Esse é um dos poemas que foram musicados. E é um poema que fala de um amor, né? Came to us in time, gone by, um amor que já se foi, né? Um amor, mas que foi muito intenso. Eu achei que isso era bonito, então vou dar para vocês ouvirem o podcast, tá? Como que eu fiz. Se vocês quiserem, pode botar o texto aí o texto para elas lerem, se quiserem, né? Que conforme eu vou falando, vocês podem ir acompanhando aí como que eu aham. fiz, né? Você está falando para colocar junto com o áudio, não tem como. Ah, não tem como? Ah, então Não. vocês que olhem, então só o áudio, só o áudio. Vou colocar o áudio agora. E o texto não pode ficar. Ah, tá. Tem que ficar um ou Ou outro. um ou outro. Vera, você recebeu isso lá? Você trouxe esse yes? Sim. Porque tem esse É, finalzinho, né? Quando é, ela finalmente ela diz yes, né? ela fala yes, 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 e o último é um yes com letra maiúscula. É esse. É. Mas é interessante, algumas pessoas falam que a primeira letra do Ulisses, do primeiro episódio, é um S. Há pessoas que acham que isso é proposital, que ele fez a ideia de um ciclo, né? Dos S. Aham. Bota lá, Camila, por Sim. favor. Uhum. Vocês podem ler no texto de vocês, não dá para mostrar na tela, né? Mas vocês receberam. Vocês receberam o texto no celular, gente. É o Penélope. O sol brilha por você. Ele disse no dia que a gente estava deitado entre os rododendros no Morro House, com o terno cinza e o chapéu de palha. No dia que eu fiz ele me pedir em casamento, sim. Primeiro eu dei para ele um pouquinho do pão de gergelim que estava na minha boca. E era ano bissexto que nem agora. 16 anos atrás, meu Deus! Depois daquele beijo comprido, eu quase perdi o fôlego, sim. Ele disse que eu era uma flor da montanha, sim. E a gente é flor mesmo, nós todas, o corpo de uma mulher, sim. Tá aí uma verdade que ele disse na vida. E o sol brilha por você hoje, sim. Foi por isso que eu gostei dele. Porque eu vi que ele entendia ou sentia o que uma mulher é. Eu sabia que sempre ia poder passar a perna nele. E eu dei todo o prazer que eu pude, dando corda até ele pedir para eu dizer sim. E primeiro eu não respondia, e fiquei olhando para longe, para o mar e o céu. Eu estava pensando em tanta coisa que ele não sabia, no Mulvey e no Sr. Stanhope, e em papai e o velho capitão Groves, e nas garotas espanholas rindo. E Gibraltar, eu menina, onde eu fui uma flor da montanha, sim, quando eu pus a rosa no cabelo, que nem as andaluzes faziam. Ou será que vou usar uma vermelha, sim? E como ele me beijou no pé do muro mourisco, e eu pensei, ora, tanto faz ele quanto o outro. E aí pedi com os olhos para ele pedir de novo, sim. E aí ele me perguntou se eu, sim, diria sim, minha flor da montanha. E primeiro eu passei os braços em volta dele, sim, e puxei ele para baixo, para perto de mim, para ele poder sentir os meus peitos, só perfume, sim. E o coração dele batia que nem louco. E sim, eu disse sim, eu quero sim.
foi que eu preparei para vocês hoje. Se alguém quiser falar alguma coisa. Que lindo. Sim, alguém botou uma mensagem sobre o S, a coisa do S, você pode ler para mim? É que é alguém que. Camila, tá vendo? Um momentinho, que eu abri aqui o chat, só um minutinho. Foi o Pedro Luiz. Inclusive, nas traduções, apenas a Bernardina não seguiu o S, optando por majestoso, gorducho. Hawais optou por solene e Galindo por sobranceiro. É, porque Não os sei. estudiosos do Joyce, né, dizem que ele botou essa primeira letra S, né, e a última palavra, todas as duas são S. A ideia de um ciclo, né? A ideia que ele tem de um ciclo. Então é importante esse S. Eu gostei. Muito obrigada, Pedro Luiz, por essa observação. Que o mais importante não é ser solene ou sobranceiro, é o S, É né? verdade. Ser o S, que vai fechar, fazer o ciclo com o S do sim, né? Yes. Quer dizer, nós, o S para nós é a primeira letra, né? Mas no inglês é a última. Yes. É o S é a última letra e como a Suzana mostrou ali, e é a primeira letra e forma então a ideia de um ciclo, né? No caso é que se passa num dia. O Joyce ele é um mistério e continua sendo, né? Sempre, né? Porque justamente não se propõe a fechar nada, né? Porque é verdade, é como uma poesia, né, gente? Que você não fecha. Uma imagem, ela é mil coisas, uma imagem poética, né? Então é isso, ela é altamente subjetivo, né? Esse é o que esse é que é o grande lance, né? Mas eu queria dizer uma coisa para você. Nós estamos no final. Não sei se alguém quer falar, mas quando comecei, eu fiz uma coisa horrorosa. Eu estava com a biografia da Vera para ler para vocês. Eu não li a biografia. Passei a palavra para ela. Não, mas isso Mas eu acho que a gente tem que ler a bio dela, sim, para saber com quem eu vocês estiveram hoje. falei um pouco ter as fotos, eu falei um pouco. Não precisa, eu acho que já foi o momento. Tá. Pois é, Eu com porque a e é camisa, aquelas fotos, ela achou que era uma boa ideia de mostrar aquele sósia do Joyce. tão No, legal, foi muito bom, Vera. Mas você não quer, mas eu vou fazer, tá? Compositora, pianista e ensaísta, mestre em artes pelo programa de estudos de pós-graduados em comunicação e semiótica da PUC de São Paulo. É autora do livro Acaso e Aleatório na Música, publicado pela Educ e FAPESP no ano de 2000. Pesquisadora e intérprete da música de John Cage, interessou-se pela obra de James Joyce como inspiradora da poética do compositor estadunidense. Isso é uma coisa que um dia você tem que vir para falar sobre isso, tá? John Cage e Joyce. Isso aí é um assunto assim, hein? Vamos voltar aqui para falar disso, tá? Publicou em dezembro de 2019 um ensaio na revista digital Debate da Unirio sobre o projeto de instalação realizado na cidade de Halberstadt, Alemanha, que expande o conceito de tempo da composição ASLSP, inspirada no Finnegan's Wake de James Joyce. Visitou a cidade de Dublin em 2018, participando das comemorações do Bloomsday. Em 2020 e 2021, assistiu como estudante aos cursos online oferecidos pelo The James Joyce Center, Ulysses for All Writers, Rebels and Revolutionaries, aprofundando os estudos da obra de James Joyce e da literatura irlandesa. Recentemente, vem se dedicando à criação de peças radiofônicas que integram música e literatura. Em 2017, sua composição The Vir Alice Mix
Fantasia sobre a suíte para piano de brinquedo de John Cage estreou na Rádio Documenta 14, sendo difundida mundialmente pela Rádio MEC, emissoras EBC. Para a comemoração do Bloomsday, em 16 de junho de 2022, concebeu uma série de 4 podcasts sobre episódios do Ulysses Joyce, atualmente hospedados no site da rádio, na série Especiais da Rádio MEC. Tudo isso para dizer também para vocês que a Vera ela vai em maio, né, tá, né, Camila? Eu tô aqui já, eu confundo um pouco, eu sou péssima para anunciar coisas, né? A, a, a Vera vai trabalhar os dublinenses em, em alguns encontros, tá? E eu vou ser só aluna, viu, Vera? Tá. Já vai, isso no Instituto Estação das Letras. Então, nós vamos ter em maio os dublinenses e a Vera vai ser a nossa guia de leitura para os contos dos dublinenses, que talvez seja a melhor porta de entrada para a obra do Joyce. Eu tenho impressão. Será? É, né? Não, Ulisses não era. Ulisses não é. Eu acho que começar pelo Ulisses Mas é perigoso, né? Porque a pessoa tende a estigmatizar o Joyce e ela tem que ter mais intimidade com não, o que ele obra que propõe como literatura, quanto mais você lê, pelo menos eu mais você admira, é o Ulisses. não é? Pois é isso. Vera, muito obrigada a você por ter nos dado esses momentos aqui, essa introdução ao universo do James Joyce. É, eu acho que todo mundo aqui vai sair com essa frase, né? Que é no ordinário está o extraordinário. Isso tem muito a ver com todo o processo artístico, né? E a nossa vida mesmo, né? A nossa vida inteira está dentro disso, tá? Obrigada a vocês pela presença. E quero agradecer aos comentários que sempre são muito bons, né? A gente ouvir, né? Muito agradecer a todos que comentaram e aos agradecimentos, aos parabéns. Eu que agradeço. Eu quis trazer uma coisa que eu achei que seria diferenciada, falar sobre as epifanias. É diferente, sim. E para mim foi Eu tenho música de câmera aqui, tenho aquela publicação, né, maior assim dele. Essa música E que você ouviu é a música daquele poema. Eu acho que é o número 30, parece. é você lendo, né, Vera? Quem é que está lendo? Tá linda olha que voz, que leitura linda, que maravilha, que maravilha, Obrigada. maravilhoso, viu? Dá vontade manda para mim essa para eu poder ouvir agora com calma, assim, fora desse cenário aqui, né? Vou ouvir que bonito, Nesse esse final do Ulisses é maravilhoso. tive que fazer uma introdução que é a Rádio MEC. Aí eu vou até passar essa dica aqui para vocês. Eu estava assim, usando o termo vinheta de abertura, né? Vinheta de fechamento, e ninguém mais fala isso, sabe? É, Aham. é prefixo e sufixo. Eu achei interessante. O termo da rádio, né, o que você faz, que a gente chamava de vinheta, agora é prefixo. E para finalizar, chama-se sufixo. Então, vocês ouviram depois do poema o sufixo. Agora, o prefixo não, porque era uma propaganda da rádio, né? Aí, aí Tá, combinamos de só mostrar o poema mesmo. maravilha. Gente, obrigada pela presença. Bom fim de semana, tá? Para quem for amiga do José Castelo, quem conhece a obra, e quem não conhece, quer conhecer, no domingo, 16 horas, na Travessa de Ipanema, né? Argumento, argumento, Ai, meu argumento. Deus, na Dias Livraria Ferreira. Argumento. Ai, eu ia Argumento Dias Ferreira. na Livraria Argumento, às 16 horas, quem Na quiser encontrar Ferreira, o isso. Zé Castelo, vá lá, tá? Que ele também está lançando um livro de ensaios dele, tá bom? Então, gente, bom fim de semana. Obrigada, Vera, mais uma vez. Obrigada, Vera.
Muito para obrigada. todos aí. Beijo grande para todo mundo. Nossa, emocionante.